Muito boa tarde aos colegas vereadores, quem nos acompanha no plenário, também nas redes sociais. Ponderei muito se eu utilizaria a palavra hoje, porque eu tenho um problema que muitas vezes eu sou mal interpretado em relação ao que eu falo. Então eu vou ter o esmero de tentar falar pausadamente e falar tentando organizar as minhas ideias. E eu sempre respeitei muito todo mundo que visita a Câmara, então é provável que eu não seja aplaudido, porque eu não vou fazer um discurso inflado, mas eu também tenho certeza que eu não serei vaiado, porque eu acredito que o respeito sempre deve prevalecer nas nossas conversas. Eu ouço algumas coisas, eu acho que é importante cada momento que a gente pode utilizar para falar. Até vou fazer um registro aqui, eu estava ali, tento atender as pessoas que me chamam também ao mesmo tempo no celular e no computador, etc. Teve uma colega servidora, digo colega porque todos nós que estamos aqui para servir somos servidores públicos, né? E eu não entendi muito bem, ela começou a sinalizar ali para mim, ela perguntou assim, você está rindo de quê? Eu não estava rindo. Aí eu até perguntei ali para o pessoal que está do lado se era para mim que ela estava falando, porque eu realmente não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu trato as coisas com muita seriedade, sabe? Momento de descontração existe, mas a gente está tratando aqui de assunto sério. Então, assim, eu ouvi, por exemplo, também a nossa colega servidora antes questionou sobre o aumento do salário dos vereadores e tudo mais. Até falei para o vereador André, na verdade, a remuneração, que não é salário, dos vereadores é reajustada junto com a remuneração dos servidores, no mesmo índice, sem o ganho real. Então, se, por exemplo, o servidor ganhou a reposição inflacionária de 4,5 mais o ganho real, os vereadores só recebem a reposição inflacionária, só para esclarecer, né? Então, eu vejo que assim, a gente tem que cuidar com o discurso que a gente aplaude e ser muito transparente. Eu tenho essa preocupação, com todo respeito ao vereador Paulinho, ele mesmo se corrigiu. Então, quando ele falou, eu proponho, na questão de ordem ali, ele mesmo disse que estava agulhando o vereador Tigrão. Ele falou o seguinte, então vamos propor um projeto nós para calcular a insalubridade sobre o base, e ele foi aplaudido. Depois ele mesmo voltou atrás e falou que não pode, que a gente não pode. Ele falou, está no microfone. Então, a gente tem que cuidar com esse discurso. Às vezes a gente ouve uma situação que foi falada num outro contexto, interpreta. Então, é o seguinte, pessoal, eu vou falar bem abertamente só para que isso fique registrado, né? Até o próprio vereador Paulinho também trouxe, né, da possibilidade, ele disse com essas palavras, de ter um valor de insalubridade indexado ao salário mínimo, não ao FRM e tal. Então, retomou a discussão sobre o salário mínimo. Não falou sobre o base, que é Não, o senhor falou sobre o salário mínimo, depois o senhor pode ver o seu vídeo. Então, assim, os senhores devem lembrar, naquele dia que tinha uma votação para ajustar a legislação dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde, e eu injustamente, no meu entendimento, fui vaiado porque eu falei assim, gente, nós queremos ser parceiros nessa construção. Não é que vocês não têm direito, é claro que tem. O direito de valorização, todo servidor tem, inclusive da educação, da segurança, dos outros setores também. Mas o que eu disse é o seguinte, os agentes de combate às endemias e comunitários de saúde têm uma lei federal. Não significa que vocês precisem ter uma lei federal, mas entendam que eles têm, além do amparo do argumento da valorização, eles têm um amparo de uma lei federal que lhes garante isso. Então, não é que o município não pode fazer, é que existe um elemento a mais de robustez para defender. E não, mais uma vez, não que vocês não mereçam, mas então, é nesse sentido que eu falei naquele dia, e eu que protocolei a primeira moção depois daquela discussão, pedindo que se abrisse esse diálogo para a gente discutir o cálculo da insalubridade sobre o salário base. Para a gente discutir, já não está dizendo se dá, se não dá. E aí, em nenhum momento, eu questiono a interpretação que os servidores da associação fizeram da lei orçamentária. O que eu quero lembrar aos senhores é o seguinte, existe uma exigência que tudo que cria uma despesa significativa precisa vir acompanhado do impacto. Quando um vereador quer alterar um projeto desse por uma emenda, que vai alterar o valor, ele precisa apresentar um novo impacto. Então, é nesse sentido que as emendas precisam de constitucionalidade. Isso é verdade. A emenda do colega vereador Paulinho, tudo bem, não tinha. Poderia eventualmente ter. Aí existem interpretações em relação à possibilidade. Porque o artigo 51 da nossa lei orgânica, os senhores podem olhar, diz assim, que compete privativamente ao prefeito a iniciativa do projeto que verse sobre remuneração do servidor.
Vai ter um entendimento que vai dizer que é só uma emenda, tudo bem, pode haver, mas também existe o entendimento que, principiologicamente, quando as emendas alterarem esse contexto, elas também precisam vir por meio do prefeito. Então, o próprio vereador Paulinho fala e tudo mais, né, que o prefeito poderia mandar o substitutivo. Eu não vou falar aqui se poderia, se não poderia, só que eu acho que são coisas importantes, pessoal. E assim, cuidem, porque eu sei que a tesoureira Ana, todo respeito, lhe cumprimento, fez um vídeo dizendo que existe, né, a possibilidade, que a emenda não é inconstitucional e tudo mais, mas tem que ter um cuidado com quem lhes orienta também. Eu vou falar aqui que nós tivemos uma colega, ex-colega, que esteve vereadora, eu vou utilizar só um minuto a mais, que é para bater ao mesmo tempo que o vereador utilizou antes, que ela protocolou uma emenda para alterar a Lei Complementar 130 num projeto que alterava outra lei que não tinha nada a ver com a 130 naquela ocasião, que foi o que eu falei para vocês. Tanto é que o jurídico da casa trouxe um parecer que a gente não podia, naquele mesmo projeto que pretendia aumentar a insalubridade dos senhores também para o base, como dos agentes, que não podia ser naquele projeto. Não fui eu, não foi o Claimar, foi a Procuradoria que orientou. Então, pessoal, para concluir, seguinte, meu gabinete está aberto, podemos discutir, podem me mostrar o que vocês têm, mas assim, eu sou muito tranquilo, ajudo a trazer a verdade, mas eu vejo que hoje foi um grande problema. Para concluir minha fala, como eu diria, eu particularmente penso que nós deveríamos ter mantido o pedido por aprovar o projeto como estava, se a emenda não fosse aprovada, e continuar pleiteando o aumento, e não pedir para reprovar o projeto se a emenda não fosse aprovada. Eu vejo que isso não foi mais adequado. Tá? Com toda tranquilidade e respeito, falando com vocês, espero o mesmo respeito de volta. Obrigado. Para sua manifestação, com a